Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um estudo de escola sabatina, iniciando um novo ano e também uma nova lição. O tema geral, então, desse primeiro semestre de 2025, Vida do Cristão. Ao meu lado está o meu pai, Orlando Borges. E aqui ao meu lado está meu filho, Mateus Gustavo. Ele é nosso exemplo diário, que é o título da lição. Lição 1, 4/1/2025 já. E o verso de ouro, o verso áureo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. E na primeira pergunta, quem deve ser nosso exemplo diário e por quê? Aí nós vamos ler 2 Coríntios 10, 12, Filipenses 2, de 5 a 8. Declara assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Texto de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então ele, sendo Deus, não quis se mostrar como Deus, porque ele veio na forma humana. Então quem ainda está na dúvida que Jesus é eterno, volta a ler de novo a Bíblia. Não era usurpação da parte dele ter as glórias, a adoração e tudo mais de Deus. Mas então ele abriu mão provisoriamente, temporariamente, para então tomar a forma não só de ser humano, mas de servo ainda é colocado, né? Foi quando ele foi lavar os pés e Pedro estranhou. Como é que pode agora o mestre vir lavar nossos pés? E isso Jesus foi até o último grau da humildade, da humilhação em favor da raça humana. Ele não veio numa postura, então, de rei, de soberano, ainda que o pudesse fazer. Mas ele, para além do propósito de ser o nosso substituto divino, para, então, pagar, expiar a nossa culpa do pecado, ele deveria ser o quê? Um exemplo para nós, um modelo. Então, na nota aqui, está no primeiro testemunho para a igreja 126, também está no primeiro testemunho seleto 26. Lemos assim: vi que muitos se comparam entre eles mesmos, como estava no texto de 2 Coríntios, e comparam sua vida com a de outros. Não deve ser assim. Ninguém senão Cristo nos é dado como exemplo. Ele é nosso verdadeiro modelo, e todos devem esforçar-se por imitá-lo. Ou somos cobreiros de Cristo, ou cobreiro do inimigo. Ou ajuntamos com Cristo, ou espalhamos, ou somos cristãos decididos de todo o coração, ou nada somos. O outro texto, Meditação Matinal 2002, Cristo Triunfante, página 203. Acredito que a 223 seja na edição digital. Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele, segundo nossa capacidade. Texto tirado da Heaven Herald,
5 de fevereiro de 1895. O outro texto está no manuscrito 24, 1892, da meditação matinal de 1965, bem antiga. O título dela era Para Conhecê-lo, páginas 136 e 132 na digital. Precisamos desviar os olhos do que é desagradável para Jesus. Cumpre-nos amá-lo mais, obter mais de sua atraente beleza e graça de caráter, e deixar de olhar aos erros e falhas dos outros. Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são perfeitos. Cometemos repetidamente erros. Ninguém, senão Jesus, é perfeito. Muitos se incomodam de serem chamados de perfeccionistas hoje no meio adventista, falam até que é uma falsa acusação, mas independente da pessoa se ver assim ou não, o resultado de determinadas pregações é essa. A pessoa, ao dizer que é realmente possível ter uma vida da mesma forma que Cristo, na mesma qualidade, então, de perfeição, ela está indo contra o que está escrito. Ah, então vocês estão querendo desculpar o pecado na vida do cristão? Não é isso. A questão é que existe um abismo entre nós e Cristo, mas ele continua sendo o nosso modelo. Sempre é o alvo a ser alcançado. Se nós colocarmos como alvo qualquer ser humano, qualquer pessoa, podemos atingir esse alvo, podemos até se enganar de achar então que está tudo bem fazendo isso. E aqui o texto, na metade da nota, fala é segundo a nossa capacidade, mas não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo. Então, realmente, nós devemos atentar para esses textos. Aqui não estamos defendendo que a pessoa deve viver na prática do pecado conhecido, negligenciando o dever conhecido. Não é isso. Mas, no entanto, quando nós falamos de Cristo, só podemos achar que igualamos a perfeição dele se nós não entendemos ainda a profundidade da perfeição de Cristo. Esse que é o ponto. À medida que avançamos então na santificação, maior dependência teremos de Deus, mais veremos a necessidade de nos transformarmos ainda mais. Então, desse lado da eternidade, não há algo como chegar no estágio e estacionar lá, não tem como. E a segunda pergunta, como é manifesto o caráter do cristão? Nós vamos ler aí em Filipenses capítulo 1, verso 8, como introdução, pois nós vamos ler a nota que é curta. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo sozinho, sem família, né? Nem ele não se casou, nem filho. Timóteo ele considerava como filho. E agora, nas horas de solidão, ele falava da saudade que ele tinha das pessoas. Isso já fazia parte do caráter cristão manifesto nele, uma saudade santa. E a nota aqui fala assim, é a página 80 do livro Santificação e 89 no digital. Disse Cristo: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7,17. Nosso Salvador se compara a uma videira, conforme nós lemos lá no prefácio, da qual seus seguidores são os ramos. Ele declara positivamente que todos aqueles que desejam ser seus discípulos precisam produzir frutos. E então mostra como pode tornar-se ramo frutífero. Que jeito? Ligado na videira. Vamos para a terceira pergunta. Por que muitos se esquivam de imitar a vida de Jesus? Do que podemos estar certos?
Salmos 42, versos 8 a 11. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Lucas 18, 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Então esse texto de Salmos aproxima bem, porque muitos se esquivam de imitar a vida de Jesus. Eles são inimigos mesmo, estão na mão de Satanás. E aí então nós vemos o moço rico também, a situação que ele chegou, saiu triste. Poderia ser um discípulo, nós sabemos pelo livro Desejar a Todas as Nações, Judas achou que Jesus nem tinha tática para lidar com as pessoas. Quando falou aquilo com o moço rico, achou que ele podia ser muito bem aproveitado. Judas em parte estava certo, mas Jesus lia o coração. Humanamente falando, Judas achou que estava certo. E aí então nós vemos que essa situação vai continuar continuamente, porque as pessoas fogem da luz, porque não querem mostrar os seus pecados, não querem se dedicar, nem se humilhar, nem se entregar. Então nós vamos ler a nota do livro Santificação, página 82, bem curtinha, diz assim: muitos se esquivam de uma vida como a que viveu nosso Salvador. Sentem que requer muito sacrifício imitar o modelo, produzir frutos em boas obras e então pacientemente suportar a poda divina para que possam produzir mais fruto. Eu lembro de uma parente que ela chegou perto assim de se juntar às verdades, se aliar com a gente, mas eu percebi uma coisa: não queria ser responsável, não queria passar pela poda. Que a pessoa vem pela igreja, ela vai ter que submeter às regras da igreja. E a pessoa então quer ser livre, consciência livre para fazer o que bem entender, ou aquilo que ele acha que é o melhor ou mais certo. Aí na outra nota, que está no Meditação Matinal 2009, Jesus, meu modelo 239, diz assim: é possível que para a formação de nosso caráter, muito trabalho seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca que tem de ser burilada antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, pois que com o martelo e o cinzel, Deus se põe a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra, só Deus a pode executar. Podemos estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Todos os seus golpes são dados com amor para a nossa felicidade perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha para restaurar e não para destruir. Então, do que podemos estar certos nesse trabalho aí de poda ou de justamente burilar a pedra, né? Tirar as arestas, que certeza nós temos que tudo isso é feito? Que nenhum golpe será dado em falso. Tudo é para a edificação, né? O cinzel é quase como uma talhadeira e mais um martelo que vai desbastando a pedra para dar um formato nela. E aí então, para que sejamos
como pedras vivas depois do santuário de Deus. Na quarta pergunta, quando somente o cristão se dispõe a tomar o jugo de Cristo? Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Tem outras traduções que fala: considerei tudo como lixo. Lá no Paraguai se usa a expressão basura. Considerei tudo assim. Eu aprendi esse texto ainda quando era jovem. E aí também eu aprendi que eu tinha que renunciar a muita coisa. E uma das coisas foi o desejo de crescer muito financeiramente, ter uma transportadora e ser alguém na vida. Mas quando veio o assunto do clamor da meia-noite dentro da parábola das 10 virgens, então minha vida mudou a partir daí. Aí eu comecei também a deixar de lado tudo aquilo que eu achava que era lucro, que era vantagem. O livro Santificação, página 82, declara assim: mas quando o cristão se considera apenas um humilde instrumento nas mãos de Cristo e se esforça por cumprir fielmente todo dever, confiando no auxílio prometido por Deus, então tomará o jugo de Cristo e achará fácil fazê-lo. Então assumirá responsabilidades por Cristo e dirá serem agradáveis. Muito interessante esse texto. Eu lembro de um autor cristão que ele fala que a trajetória do cristão se inicia de maneira contrária à sua vontade, de maneira que ele se sente inadequado completamente para aquela obra. Mas isso não quer dizer que até o fim deve ser da mesma forma. A pessoa achar que vai ser um peso a vida toda, não mudar de mentalidade, o arrependimento envolve essa mudança realmente de mente, e é o que lemos lá de Paulo, né? A transformação de pensamento dele. Aquilo que ele achava que era ganho, ele viu como perda. Aquilo que ele achava que era perda, agora ele viu como ganho. Aí me fez lembrar também de um texto que a irmã White cita, num de seus livros, do boi com a canga, e do lado escrito assim: sacrifício e trabalho, pronto para um ou para o outro. Então o boi, lá no passado, né, um bezerro, ele podia ser usado para o sacrifício, o touro, e também no trabalho. Assim deveria ser o cristão, ou deve ser o cristão. Continuando na quinta pergunta, o que acontece quando estudamos a vida do Mestre? Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então é uma vivificação da nossa vida a cada instante. E a nota está no livro Santificação 83 e 92 no digital. Quanto mais contemplarmos o caráter de Cristo e quanto mais experimentarmos de seu poder salvador, com tanto maior perspicácia reconheceremos nossa própria fraqueza e imperfeição. E mais fervorosamente olharemos para Ele como nossa força e nosso Redentor. Não temos poder em nós mesmos para purificar o templo da alma de sua contaminação, mas ao nos arrependermos de nosso pecado contra Deus
e procurarmos perdão mediante o mérito de Cristo. Ele comunicará aquela fé que opera por amor e purifica o coração. No livro Caminho a Cristo tem um texto semelhante a esse. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vemos nossa deficiência e pecado. Pecado oculto até, que a gente nem sabia. Então, eu entendia que era ao contrário. Quanto mais eu achava que ir perto de Jesus, mais santo eu ia ficando. Esse é o pensamento do perfeccionista. E é aquela ideia, eu sou mais forte, eu menos preciso de Deus. Aí que é o problema também. E aí é aí que está o engano satânico. E aí, se eu já sou santo, eu não preciso mais de Deus, quando eu aproximo de Jesus, aí a questão vai para o buraco mesmo. Então aqui vem falando que aí que nós vamos ver nossa fraqueza e imperfeição, ao chegar perto dele. Vamos para a sexta pergunta agora. Diz assim: qual o recurso para conservarmos uma correta experiência cristã? Filipenses 4, 4-7. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mateus 14, 28-33 declara: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, no texto de Filipenses, destacou aí a oração e a petição para conservar uma correta experiência cristã. E aí no livro de Mateus mostra que quando Pedro desvia a mente de Jesus para ele mesmo, ou talvez para os outros, achando que ele era o melhor, foi quando ele começou a afundar. E o texto que nós vamos ler está no livro Santificação 103. Diz assim: Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual como alimento temporal ao bem-estar físico. Devemos acostumar-nos a elevar muitas vezes os pensamentos a Deus em oração. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar. Mediante perseverante esforço, o hábito finalmente fará que isto seja fácil. Não podemos por um momento separar-nos de Cristo com segurança. Aí então fala realmente da perseverança, da continuidade com Deus. No texto de Filipenses também destacou a questão da paz habitar, a paz de Deus habitar o nosso entendimento, o nosso coração, e nos vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Então é essa comunhão contínua que também acaba por nos livrar das tentações. Então aqui tem um conselho, quase no final da nota que o Mateus leu. Se a mente vagueia,
devemos fazê-la retornar. Eu, meditando nessa nota hoje de madrugada, eu estava lembrando de Abraão, homem riquíssimo, tinha tudo o que ele queria na questão financeira, mas ele aguardava uma pátria superior, uma cidade superior cujo arquiteto e construtor é Deus. Então era isso que ele fazia continuamente. Quando às vezes a mulher ou alguém dava um conselho para ele, por que você não constrói um castelo? Eles têm dinheiro para isso. Não constrói uma mansão de ouro, de pedras, de cortinas, um palácio, vamos dizer assim. Pode ser que alguém tenha falado, ou pode ser que surgiu até na mente dele ou de Sara, mas ele aguardava uma pátria superior, cujo arquiteto é Deus. Aí vamos pegar Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus. Que jeito que era isso? Ele não deixava a mente vaguear. Isso é andar 300 anos com Deus. E vaguear de que jeito? Se você mora na cidade, por exemplo, e vê só coisas artificiais, a sua mente não vai ficar ligada nas coisas celestiais, espirituais, constantemente. Aí então você tem que fazer a mente voltar de novo. E como que você vai fazer voltar? Então você tem que procurar um lugar onde a atmosfera seja diferente, o ar diferente, as plantas. Você vai olhar para as plantas, para os animais, para os pássaros, para as frutas, e aí você vai ter um vislumbre do Éden perdido e que vai ser restaurado para nós. Então, todas as nossas lições, praticamente, ela vem falando de uma vida espiritual baseada mais em Enoque, que deu um exemplo para nós. E nós vamos ver que Jesus também deu esse exemplo. Ele morava junto com os pais na colina da Galileia, afastado da correria e agitação. Bom, então vamos para a 7ª pergunta, que fala o seguinte: tinha Jesus alguma profissão? Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Fundamentos da Educação Cristã 142 nos declara: Cristo rebaixou-se da posição de igualdade com Deus para a de servo. Seu lar ficava em Nazaré, um lugar proverbial por sua iniquidade. Seus pais incluíam-se entre os humildes e pobres. Seu ofício era o de carpinteiro e trabalhava com as próprias mãos a fim de cumprir a sua parte no sustento da família. Então essa colina da Galileia que eu acabei de citar, claro que ficava nessa região, mas eles não moravam lá dentro de Nazaré, embora ela fosse uma cidade de que jeito? Proverbial por sua iniquidade, ao ponto de falar o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Filipe vai até Natanael e fala, né, que encontrou Jesus. Achei importante também que as pessoas da região chamavam ele também de carpinteiro. Quer dizer, ele aprendeu a profissão com José. Isso é muito bonito. Ou ser chamado de mecânico de uma outra profissão, o filho ser chamado da profissão do pai. Isso era o que acontecia naquela época, seguia a rotina de pai para filho. Se era lavrador, ou se cuidava de ovelha, de pastor de ovelha, e aí ia passando, muitas vezes até de geração em geração. Mas a tal da cidade lá era problema. E aí então Jesus fala que
as cidades estariam também como no tempo de Noé e de Sodoma. E isso seria então um sinal da proximidade do fim. E isso nós estamos vendo em grande quantidade. Não é lá na vida do campo, claro que lá também tem a dificuldade, o pecado está em todo lugar, mas na cidade prevalece o mal continuamente. A pergunta 8 nos diz assim: como nosso Salvador escolheu vir ao mundo? Então é a nota do Conselho Ciência do Bom Viver, 197. Jesus veio ao mundo em humildade, foi de modesto nascimento. A majestade do céu, o Rei da Glória, o líder das hostes angélicas, humilhou-se para aceitar a humanidade, preferindo assim uma vida de pobreza e humilhação. Não teve oportunidades que não seja dada aos pobres. Labuta, asperezas e privações constituíam uma parte de sua experiência diária. A raposa tem covis, disse ele, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Lucas 9, 58. Então, o exemplo de Cristo para nós, como já comentamos anteriormente, não foi meramente vir como ser humano, mas numa posição real, de soberano, príncipe, um homem rico, mas veio em humildade, modesto nascimento, passou pelas privações da pobreza, que diz. Então, tudo isso também acaba por constituir de material para edificar o caráter da pessoa. Nesse mundo, por mais que nós queiramos desfrutar da melhor forma, queiramos então de fato não ter tantas dificuldades, privações, mas o que traz a edificação das virtudes cristãs é justamente as dificuldades. As facilidades já derrubaram muitos cristãos ao decorrer dos séculos, mas a dificuldade então traz um momento de decisão também para cada qual, de ter diante de si claramente o lado certo e errado, ou ir para uma vida de desonestidade ou manter-se na senda honesta. Lembrando de um texto que o irmão Denilson, meu primo, leu numa reunião em Campinas, do Testemunho para a Igreja, agora eu não lembro qual é o volume, contando de uma mulher que era pobre, e ela falava assim: se eu fosse igual a esses irmãos aí, que é rico, eu ia fazer isso, mais aquilo. Tanta coisa que ela falava. E aí Deus deu a oportunidade para ela crescer, ficar rica. E aí veio uma mensagem que ela fez tudo ao contrário, esqueceu tudo daquilo. É esse que eu fiquei impressionado com esse acontecimento. E a pessoa então que você vê que tem uma vida mais abastada, próspera, ou mesmo em termos de influência também, muitas vezes, não é só uma questão financeira, né? Devemos orar muito por essa pessoa, porque as tentações que ele está exposto são variadas, são muitas, e nós não calculamos, muitas vezes, a dificuldade pela qual a pessoa passa com essas facilidades que o mundo oferece. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação antiga do Billy Graham, e ele falando do Elvis Presley, né? Ele se desviou de Deus, saiu do caminho pela fama. Deus dá o dom, mas... E aí ele quis a fama, e a fama fez mal para ele, e possivelmente ele não queria mais nem a fama, como outros também aconteceu. Mas eu não queria deixar passar uma coisa que nós não falamos na pergunta 7. Na nota fala assim, logo na primeira linha: Cristo rebaixou-se da sua posição de igualdade com Deus. Não venha esses grupos com mentira e verdade misturada querer rebaixar Jesus, que ele é um ser criado.
Senão não era igual a Deus, se Então, fosse assim. Dentro da Bíblia do Espírito de Profecia, ele é chamado de Pai Eterno. Ele e os seus dias são desde os dias da eternidade. Tem algumas traduções fajuta aí, forjada, que tenta tirar a posição de Jesus. Aí também nós lemos na nota aqui que ele era o líder das hostes angélicas, na nota da 8. Por isso que ele é chamado de arcanjo. Arcanjo Miguel. E alguém fala, então Miguel é um anjo. Não, arcanjo quer dizer arque, superior que os anjos. Tem que pegar a palavra lá do grego, arqueanjo. É isso que tem que ser. Então, está surgindo muito sábio nos últimos dias, negando o Espírito Santo. Daqui a pouco, lá no passado, tinha uns grupos que eu achei que não ia nem prosperar, que nós chamávamos de unicista. Agora tem um monte de adventistas sendo unicista. Que só existe um Jeová, igual aqueles testemunhas também crê assim. Jesus criado e o Espírito Santo uma força ativa. Você pode mostrar texto e mais texto, esse texto não está bem traduzido, esse texto é forjado, e agora esse texto aqui é forjado. Cristo rebaixou-se da posição de igualdade com Deus. E aí nós vamos continuar na pergunta 9, já quase finalizando. Como era o relacionamento social do Senhor Jesus? Nós vamos ter uma nota maravilhosa do Ciência do Bom Viver, 197, e o Mateus vai ler para nós. Jesus não buscava a admiração ou aplauso das pessoas, não comandava um exército, não governava algum reino terrestre, não cortejava o favor dos ricos e honrados deste mundo, não pretendia uma posição entre os dirigentes da nação, habitou entre os humildes, reduziu a nada as artificiais distinções da sociedade. A aristocracia do nascimento, da fortuna, do talento, do saber e da classe não existiam para ele. Ele era o príncipe do céu, todavia não escolheu seus discípulos dentre os instruídos doutores da lei, dos príncipes, dos escribas ou dos fariseus. Passou-os por alto, porque se orgulhavam de seu saber ou posição. Eram aferradas tradições que tinham e as superstições. Aquele que lia os corações escolheu humildes pecadores dispostos a aprender. Comeu com publicanos e pescadores, e misturou-se com o povo comum, não para se tornar vulgar e terreno como eles, mas a fim de que pelo preceito e o exemplo lhes apresentassem retos princípios, elevasse de seu mundanismo e aviltamento. Jesus tentou corrigir a falsa norma do mundo no julgar o valor dos homens. Colocou-se ao lado dos pobres para tirar da pobreza o estigma que o mundo lhe imprimira. Dela arrancou para sempre a ignomínia do desprezo, abençoando os pobres, os herdeiros do reino de Deus. Ele nos indica a vereda que trilhou, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Bom, era o príncipe do céu, e aí então se rebaixou, não buscou admiração, e quem que ele escolhe agora? Discípulos simples, humilde, pobre, e não foi buscar nenhum dos grandão de alta posição da época. Mas vamos aprofundar um pouco mais nesse ponto, porque aqui nós vemos que Jesus ele reduziu a nada as artificiais distinções que a sociedade trazia, as diferenças de classe, de nascimento, de fortuna, de talento, de saber. Então isso significa que Deus, Jesus, ele tinha algum preconceito contra rico? Não.
Ele tinha algum preconceito contra o erudito? É isso que alguns pensam mesmo. Ele não chegar tinha nesse ponto. Ele não tinha esse preconceito. Mas por que eles não foram instrumentos de Jesus? Porque eles não se sujeitariam. Não se sujeitariam. Então, esses pobres e humildes que estavam dispostos a aprender. Mas vejamos que não quer dizer também que não tivesse problema nas classes baixas. O pessoal acha que é só problemático o rico. Mas aqui diz que ele se misturava com o povo comum, mas não se tornava o quê? Vulgar, terreno, mundano como as pessoas. Então, Jesus procurou tirar qualquer tipo de barreira social e mostrar, então, realmente que a pobreza não é pecado. Dentro da perspectiva judaica, já estava que tipo de pensamento? Uma espécie de teologia da prosperidade da época. Porque realmente as bênçãos de Deus se traduziam automaticamente na pessoa ter prosperidade financeira. Se a pessoa não tivesse prosperidade financeira, ela estava debaixo da maldição de Deus. Se a pessoa era doente e qualquer outro tipo de situação. Então Jesus procurou corrigir esse estigma, essas percepções equivocadas que já tinham sido dadas a Israel em correção, o próprio livro de Jó. O livro de Ruth, para corrigir o preconceito contra as pessoas de outras nações, etnias, e assim por diante. Os livros do Antigo Testamento já traziam essa luz, esse princípio, mas a essa altura estavam no exclusivismo muito grande e a aristocracia judaica, então, era vista como realmente exaltada diante de Deus. Que maravilha quando a gente entende isso e agora a gente chega com o rico, também a gente não abaixa a orelha, não tem complexo de inferioridade e quando chega com o pobre, trata ele normalmente, da melhor maneira. Eu, numa das viagens que eu fiz, na volta, eu encontrei, na ida, encontrei 4 jovens que iam indo para um estádio e eles eram afrodescendentes. E eu branquelo ali no meio deles e eu me meti no meio deles ali. E comecei a falar e aí no fim eles se abriram comigo. Aí eu fui mostrando por que surgiu a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil. Fiquei do lado deles, do sofrimento deles, dos antepassados, claro. Eles já estavam até bem de vida. E tem um site de um senhor, acho que ele é militar, e ele falando justamente que não deve ter esses complexos, por causa de raça, de cor, de pele, e ele justamente é afrodescendente. E dá umas lições, até gostaria de passar isso para outras pessoas. Então eu fico pensando assim, como que nós vamos chegar no rico? O irmão Wright fala, você vai na casa do rico e fala, você não gostaria de ouvir um hino? Só isso. Entra com um quarteto ali, com um dueto, com um trio, ou com um solo, ou com um instrumento musical. E vai ver que quebra o coração da pessoa. O mundo, então, está cheio de divisões e nós vemos que a mensagem de Jesus daquela época continua atual. Existem países, claro, que é pior ainda essa situação. Nós vemos a situação da Índia, por exemplo, que até hoje existe um regime de diferença de castas dentro da própria nação, mas em maior ou menor nível, nós encontramos então realmente essas dificuldades que o mundo apresenta, mas aqui diz o que são distinções artificiais, o texto diz. E nós devemos copiar o exemplo de Jesus, quebrar essas barreiras, para justamente apresentar a salvação que é
para todo ser humano de maneira indistinta. E a gente vê Jesus participando de banquete de rico, sem nenhum problema. Então ele estava em todo lugar. Aí quando eu leio essas coisas aqui, não fazia distinção de nascimento, nem de fortuna, nem de talento, nem de saber, nem de classe. Talento o que é? É uma pessoa famosa aí, você ajoelha nos pés dele. Jesus não fazia isso, mas também ele não desmerecia a pessoa. Nem aquele que tinha o saber, nem a fortuna, nem aquele que nasceu bem. Mas eu não sei, eu queria imitar ele cada dia mais. É por isso que o título da lição de hoje é Nosso Exemplo Diário, falando dele. Então, quem não leu Desejar Todas as Nações, o livro Vida de Jesus, e outro livro que exalta o Mestre, não entendeu nada ainda. Essas coisas deveriam estar sempre na nossa mente. Desviou para outra coisa artificial desse mundo, volta de novo os pensamentos em oração, leitura, meditação. Vamos à 10ª e última pergunta, então. Diz assim: com que objetivo Cristo veio a este mundo ao padecer e morrer? Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A nota então final está no The Bible Student Library, abril de 1893, colocado no livro Primeiro Mensagem Escolhida 389. Quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se não tivesse pecado. Recebe-o no favor divino e o justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. O pecador só pode ser justificado mediante a fé no sacrifício expiatório feito pelo amado Filho de Deus, que se tornou um sacrifício pelos pecados do mundo culpado. Ninguém pode ser justificado por qualquer obra ou qualquer obras próprias. Só pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da lei, da pena da transgressão, pela virtude do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A fé é a condição única de obter a justificação. E a fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Então aqui essa frase final chama muita atenção para uma definição correta do que é fé. Diz que a fé é a condição única de obter a justificação. Esse é o meio. E a fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Tem a fé cega. Tem a fé cega, tem o mero assentimento intelectual. A emoção. Mas aqui realmente nos fala deste meio que Deus providenciou. O que nos salva, de fato, é o sangue de Cristo em nosso favor, o sacrifício expiatório em nosso favor, que trouxe o que? Um crédito de graça para nós. Mas o meio para alcançarmos esse favor divino é fé, então, em Cristo Jesus e sua obra, então, de expiação e intercessão por nós. Então, realmente, aqui essa nota resume bem o tema da justificação pela fé. Então, somente quem poderia? Um anjo não poderia. Mas aquele que é chamado de Pai, está na nossa apostila Deus Triuno, se ele tivesse vindo e Jesus tivesse ficado,
dava na mesma, o plano da salvação continuaria em pé. Mas João, quando vê ele chegando lá na beira do Rio Jordão, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Pedro fala o quê? Cordeiro sem mácula. É nessa tecla que nós vamos ficar batendo. Não vamos tirar o foco disso. Nas nossas lições anteriores, nas outras que vamos soltando, sempre nós vamos colocar que a natureza de Jesus é a natureza de Adão, a natureza espiritual de Adão antes do pecado. Senão ele não poderia ser o Cordeiro de Deus sem mácula. Se ele nasce com propensão para o mal, com tendências pecaminosas, ele pode ter tomado uma natureza caída, que pegou a natureza humana nossa, mas não pecaminosa, irmão White fala. Por que a pessoa fica só na metade do texto? Que ele tomou uma natureza decaída, mas aí a continuação diz, mas não pecaminosa. Em outro texto. Então, esse que veio com a natureza de Adão, inocente, sem pecado, na parte espiritual, é o único que poderia nos libertar. Por quê? Porque ele tinha que começar lá onde Adão começou. Adão começou lá inocente, ele e a mulher escolheram o lado errado. Mas eles eram inocentes, imaculado, puro, perfeito. Assim eles foram feitos. Sem malícia nenhuma, sem propensão nenhuma. Assim que Jesus veio ao mundo. Na parte física, sofrendo dor, tristeza, canseira, fome, sede, tudo isso. Mas não na parte espiritual, jamais. Nem veio com essa natureza pecaminosa, com pecaminosidade, e nem veio com propensão. Esse que é o nosso Salvador, esse que é o nosso modelo. Como é que fala lá em Hebreus 7:26? Separado dos pecadores. Um sacerdote separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Enquanto meu pai comentava, me lembro então da questão de Adão e Eva antes da queda. A condição deles de permanecerem na vida eterna, comendo a árvore da vida, era uma questão de salvação pela graça? Não, isso aí é depois que entra o pecado no mundo. A situação deles era o quê? Sob condição de obediência. É isso. Agora, se era dessa forma, na experiência de Adão e Eva antes da queda, é o ser humano depois da queda, com a sua natureza pecaminosa e tudo mais, que é necessário um favor imerecido, uma graça especial para o salvar. Mas e Cristo? Cristo precisou ser salvo, se arrepender, se converter, alguma coisa assim? Não, de forma alguma. Portanto, ele vem nessa condição de Adão antes da queda para redimir o ser humano, não trazendo para si agora uma graça divina. Não, ele não tinha defeito, pecado, falhas, mas agora pelas suas obras, pela sua justiça perfeita, ele agora atribui graça a nós, tem um crédito disponível da sua justiça em favor de nós. Então, a experiência toda de Cristo confirma a natureza dele só poderia ser dessa maneira para redimir a falha de Adão, e agora ele vem como segundo Adão e resgata a terra das mãos do inimigo. Então, eu fico pensando que quando saiu o livro Question Doctrine, que é questões de doutrina, as pessoas aplaudiram a queda da Igreja Adventista porque começou a crer que Jesus tomou uma natureza sem propensão e aí dividiu a igreja
E aí está aumentando mais essa divisão até hoje. E quando nós entendemos essa maravilha desse estudo, porque nós não tínhamos tantos textos como nós temos hoje, mas tinha também, mas a gente foi ensinado errado, numa tradição errada, aferrado naquelas ideias, a gente não mudava. Ali então eu aprendi o que de jovem? Que Jesus tomou a natureza com 4.000 anos de degenerescência. Eu falei, não, foi total, até espiritual. É assim que eu aprendi. Até o dia que me veio uma mensagem, uma luz, não assim que veio um anjo me falar, mas lendo, pesquisando, um livro maravilhoso que me veio em mãos. Depois eu fui até o Paraguai numa visita, um irmão que já é falecido, Vicente Narvaez, ele me deu um folheto em espanhol, e nesse folheto tem um resumo de tudo. Se Jesus tivesse vindo com propensão pecaminosa para o mal, ele também precisaria de um Salvador. Então não seria parte da solução, mas parte do problema. Ele seria parte do problema. Então parece que essa nota ia morrer naquele assunto, mas eu não gosto de deixar de passar, porque essas heresias estão aumentando dia a dia, e eu admiro de adventistas que conhece há tanto tempo, tem a Bíblia, o Espírito de Profecia na mão, começa a entrar nessas coisas, nessas fábulas. Mas são as ideias preconcebidas, como você comentou, que faz você enxergar as coisas de maneira enviesada. Então, por isso que é importante a gente realmente, ao estudar a Palavra de Deus, pedir o auxílio do Espírito Santo para que não seja do jeito que a gente quer, mas do jeito que está escrito realmente. A gente vê Natanael lá, o que ele estava fazendo lá? Estava orando. Pela vinda do Messias. Isso, e Filipe sabia onde era o costume dele, onde que ele ia. E aí então, Jesus fala, eu já vi você lá debaixo da árvore. Já tinha visto, já sei. Então isso é maravilhoso. Então Jesus está olhando para nós hoje, a mesma coisa com Natanael, e tendo misericórdia de nós para nós não ficarmos nesse embuste. Agora estão negando que o Espírito Santo é uma pessoa, que é divino, que é eterno, e aí você mostra um texto, esse é falso, esse foi mal traduzido, e aí vai. Mas isso daí era a doutrina de unicista, não era de adventista. Como que nós vamos aceitar umas coisas dessas? Então Jesus, conforme nós vimos agora na nota, ele é o que veio de lá, deixou o céu, o trono dele veio aqui e se rebaixou. E ele fez isso por nós, e nós estamos fazendo o que com esse sacrifício dele? A maior parte jogando para escanteio. A juventude está iludida com o mundo de uma tal forma, mesmo filhos de adventista, que essas coisas que Jesus está mostrando, esses vislumbres do céu, não faz mais efeito. Então tem que voltar a ter de novo esses vislumbres do céu, da nova terra, do Éden restaurado. Novamente, na cabeça dos filhos, dos netos. E desligar dessas coisas urgentemente, dessa correria desse mundo louco que está em guerra continuamente. Se esses mísseis que estão sendo lançados, um míssil daquele dava para salvar muito pobre. Imagina 500 mísseis, 1.000 mísseis, armamento de toda espécie, arma nuclear. E nós gostamos desse mundo, ainda fica aqui, ama essa cidade, ama o shopping, ama tudo que de bem-estar que existe. Então, que essa primeira lição dê o tom para as próximas, realmente é um apelo ao reavivamento e reforma. É de fato aquela mensagem de Malaquias 4, versos 5 e 6, no finalzinho então do Antigo Testamento, fala de uma obra de Elias que teria que ser feita. Essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos
aos pais. Então essa missão a Igreja de Deus deve ter, e é um pouco desse o propósito então dessa lição, em cooperação desse trabalho em favor das famílias. Claro que a igreja não pode efetuar o que só a família pode fazer, mas que ela vem então inspirar as famílias em nosso meio, em todo o meio adventista, cristão, de realmente partir para esse reavivamento e reforma final, para a concretização da obra de Deus. Então, terminamos aqui. Deus seja louvado e abençoe cada um que esteve presente conosco e os que vão estar num outro horário. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.